Bem-vindo, pessoal, à nossa videoaula. Eu sou o professor Fontinelli. Vamos trabalhar a disciplina de Física, especificamente o conceito de movimento. Então, a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro questionamento é: agora, neste momento, você está em movimento ou você está em repouso? Você está vendo essa videoaula provavelmente sentado, mais ou menos desse jeito, certo? E aí, olha só, dessa forma que você está aí, sentado, em uma mesa, estudando, você está em movimento ou você está em repouso? E a Terra? A Terra está em movimento ou a Terra está em repouso? E você está onde? Você não está na Terra? Então, se a Terra você acha que está em movimento ou repouso, e você está como? Vou ampliar um pouco mais o nosso raciocínio em cima disso. A Terra gira ao redor do Sol. Ela gira em um movimento de translação que demora aproximadamente um ano, 365 dias e 6 horas aproximadamente. Então ela vai dar uma volta, se aproximando do Sol e se afastando do Sol a todo instante. A Terra está em movimento ou em repouso quando ela dá essa volta ao redor do Sol? E você que está lá no planeta Terra, está em movimento ou em repouso? É com base nessas perguntas que vamos começar a definir a nossa ideia de movimento. Então olha só, vamos dizer que você foi deixar a sua amada na parada de ônibus. Então tá aqui a parada de ônibus, certo? Você está aqui, ó, em pé, dando tchauzinho para ela. Tá certo? Dando tchauzinho para ela. Chorando, né? Chorando, tá aqui as lágrimas caindo. E aí, olha só, a sua amada tá lá no ônibus, lá no fundo, para poder ficar mais perto de você, com seus cabelos esvoaçando, tá certo? Oh, Jack, me socorre, né? Cara de triste. É, isso aí. E aí o que acontece? Para você saber se um corpo está em movimento ou se um corpo está em repouso, o que você tem que saber? Duas coisas. Primeiro, quem é o seu referencial? Qual é o seu referencial? Primeiro é isso. Segundo, qual a distância? Essa distância muda ou não muda em relação ao seu referencial? Então, essas duas coisas que vão determinar se você está em movimento ou em repouso. Vamos lá. Como é que funciona? Eu vou analisar primeiro o que é o meu referencial. Está aqui o Jack e está aqui a Rose. Certo? A distância do Jack para a Rose, quando o ônibus está parado, a distância muda? Muda ou não muda? Não muda porque o ônibus está parado, concorda? Então esse é um macetezinho que você vai acertar qualquer questão que cair sobre isso para você. Se a distância não muda, quer dizer que o Jack está parado em relação a Rose. Observa que é o Jack em relação a Rose, ou seja, a Rose é o referencial dele. Perfeito? Tá ok? Agora vamos dizer o seguinte, o ônibus não está mais parado. O ônibus deslocou e está deslocando com uma velocidade de 60 km por hora. Ok? Para a direita. Quando o ônibus está deslocando para a direita, essa distância muda ou não? Muda, concorda? Ela não vai ficando mais longe dele. Então, ele, em relação a ela, a distância está mudando, não está? Quando a distância muda, eu falo que ele está em movimento. O Jack está em movimento em relação a Rose. Fechou? Deu para entender a ideia da distância? Então, agora vamos mudar o meu referencial. O meu referencial era Rose. Agora vai ser a parada de ônibus. Então, a minha parada de ônibus aqui, olha. Vou mudar a cor da caneta. Parada de ônibus está bem aqui. O Jack está bem aqui. O Jack está lá se despedindo, só abandonar a mãozinha. Como é que está a distância em relação do Jack para a parada de ônibus? Muda ou não? Não muda, concorda? Se essa distância aqui não muda, então Jack está em repouso em relação à parada de ônibus. E em relação ao Rose? Se o ônibus estiver em movimento com 60 por hora, está em movimento em relação ao Rose. Porque depende do referencial que a gente adota. Ah, tá. E a Rose, em relação ao ônibus, está em movimento ou em repouso? Ela não está parada lá no cantinho, lá no fundo? Ela muda essa posição dela em relação ao ônibus? Não. A distância dela em relação ao ônibus está mudando? Também não.
Então, ela está em repouso em relação ao ônibus. Ah, mas o ônibus está com 60 km por hora, Fontinelli. Beleza, mas a referência dela é o ônibus. Agora, no momento em que a referência dela for o chão, e o ônibus estiver com 60 por hora, o chão lá, um ponto do chão qualquer, toda hora essa distância está aumentando aquele ponto, não está? Porque o ônibus não está deslocando com velocidade de 60 por hora, então ela vai estar em movimento porque a distância está aumentando em relação àquele ponto fixo no chão. Ok? Então eu tenho que determinar quem? O meu referencial e observar a minha distância. Vamos para o segundo caso para que a gente possa entender melhor essa situação. Você está estudando, beleza, e lá na rua passa um ciclista. Olha só, essa distância de você para o ciclista. O ciclista continua deslocando, ele se aproximou de você. Ele passou lá na rua, mas está ficando mais perto. Então a distância mudou ou não? Mudou, concorda? Então você, em relação ao ciclista, está em movimento. Por quê? Porque a distância está mudando. Eu tenho que observar o meu referencial e a minha distância para saber se está em movimento ou não. Ok? E aí, olha, ele continua se movimentando. A distância mudou de novo. Se a distância está mudando, você está em movimento em relação àquele referencial. Certo? Agora, olha só você. Você em relação à mesa. Você está parado numa cadeira, sentado, estudando as aulas de física do Fontinelli. Observa, a distância entre você e a mesa está mudando? Não. Se não muda, é o quê? Repouso. Você está em repouso em relação à mesa. Ok? E o ciclista? O ciclista em relação à bicicleta, a distância está mudando? Também não. A distância é a mesma, certo? Se a distância é a mesma, eu digo que ele está em repouso em relação à bicicleta. Para fechar essa ideia, vamos voltar para o primeiro caso que a gente estudou aqui. Olha lá. A Terra em relação ao Sol se aproxima e se afasta toda hora, perfeito? Então, a Terra em relação ao Sol está em movimento, certo? Agora, e o Sol em relação à Terra? O que acontece com a distância? Muda também? Muda, não muda? Então, o Sol está em movimento ou em repouso em relação à Terra? Se a distância muda, o que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que se a distância muda, o corpo está em movimento em relação ao referencial adotado. Quem é o meu referencial? A Terra. Quem eu quero saber? O Sol. A distância está mudando? Tá. Então o Sol está em movimento. Fechou? Mas tem você ali, olha. E você, em relação à Terra, a distância que você está da Terra, está mudando? Ou você sempre está na mesma posição em relação à Terra? Está sempre na mesma posição em relação à Terra, concorda? Então, se essa distância não muda, você está o quê? Em repouso. Em relação a quem, pessoal? A Terra. E em relação ao Sol? A distância está mudando? A sua distância está mudando em relação ao Sol? Tá, porque se a Terra está se aproximando, você também está se aproximando e se afastando do Sol, concorda? Logo, você está em movimento em relação ao Sol. Então, respondendo o que a gente perguntou no início, você está em movimento ou em repouso? Qual seria a resposta mais completa que você teria? Pensa um pouquinho. Depende, pessoal. Depende do quê? Depende do meu referencial. Olha aqui você. Você, se for em relação à Terra, você está em quê? Repouso. Se for em relação ao Sol, você está em quê? Movimento. O que mudou? O referencial. Então você tem que estar atento a isso. Quem é o meu referencial? Sem o referencial eu posso falar alguma coisa? Não. Você tem que determinar o referencial. Além do referencial, de que eu preciso? Da distância. Da distância. Beleza? Se essa distância altera em relação ao meu referencial, eu estou em movimento. Se ela não altera, eu estou em repouso. Ok? Tem um caso em que esse macetezinho fura, tá? Que é esse aqui que eu vou falar para vocês. Vamos dizer que você tem uma circunferência. Tá certo? Você pega um barbante, amarra uma pedra no barbante e ele começa a girar. A distância sempre vai ser uma distância de raio R. Então, essa distância está mudando? Não, não está mudando se você gira essa pedra aqui assim. Só que, apesar da distância não mudar, a posição toda hora vai ser uma posição diferente, concorda? Então, cada vez você vai estar com a pedra num ponto diferente da minha circunferência.
Então, como esse ponto, essa posição vai mudar no decorrer do tempo, eu sei que a minha pedra vai estar em movimento, apesar da distância ser sempre a mesma. Então, nesse caso, tem que ter um cuidado para saber se o corpo está em movimento ou não em relação ao centro da minha circunferência. Se a posição muda, ele vai estar em movimento. Fechou, pessoal? Vamos lá, então, para a próxima ideia, que é justamente a variação de espaço. Aí eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado que eu tenho que ter, delta. Quem é delta na física? Toda vez que o delta aparece para você na física, o que ele vai significar? Ele vai significar justamente, olha, variação. Toda vez que aparecer para você um delta, ele significa variação. E toda vez que aparecer variação para você, tem que saber o seguinte, olha só, é o final menos o inicial, tá certo? Então, variação de espaço. Por que é essa, Fontenelle? Lembra lá do inglês, né? Space. Então, pensa que você está chique, agora você só fala inglês. Então, é uma variação de space, é uma variação de espaço. Essa variação de espaço vai ser o quê? Alguma coisa final menos alguma coisa o quê? Inicial. O que é esse alguma coisa? É a grandeza que a gente está trabalhando. E a grandeza, nesse caso, quem é? É o meu espaço. Então, esse espaço vai ser espaço final menos espaço inicial. Então, nós vamos trabalhar essa ideia dentro de todos esses exemplos aqui. Observa só o que você está tendo aqui. Uma estrada, certo? E nessa estrada vai passar um fusqueta. Está aqui a minha estrada e está aqui o meu fusqueta. Ele vai sair do ponto A, B, C e D. Vai passar por esses pontos. Esse cara aqui em verde é aquela plaquinha que você tem na estrada, chamado de marco, tá certo? Ele vai marcar a posição. Então aqui, ó, ele vai marcar a posição 20 km, a posição 50 km, a posição 80 km e a posição 110 km. Esses exemplos vão fazer o quê? A gente vai achar a variação de espaço do ponto A até o ponto B, para início de conversa. Beleza? Então vamos aplicar isso aí e ver como funciona. Vamos lá. Fazer primeiramente a letra A. Letra A, de amor ardente. Então, olha só. Delta S, de A até B. A gente acabou de falar que variação, meu delta, é final menos inicial, de acordo com a minha grandeza. Nesse caso, a minha grandeza é S. Então, é variação de espaço. Então, é o espaço final menos o meu espaço quê? Inicial. Perfeito? E aí, olha, eu saio, tá aqui meu carrinho, meu fusqueta sai de A e vai para B, tá certo? Então, olha, a variação de espaço de A para B vai ser o espaço final, que é o meu B, menos o espaço inicial, que é o meu A. A variação de espaço final é o de B, que vale quanto? 50. E o inicial? 20. Então fica 50 menos 20. Vai dar quanto isso aí, pessoal? Delta S vai ser igual a 30 km. Eu sei que você vai pensar assim, Fontenelle, mas eu faço isso de cabeça. Eu sei que se sair de A, que é 20 km, e vai para B, que é 50 km, eu vou ter que andar 30 km, porque faltam 30 km. Eu sei disso. Mas nas equações mais complexas, isso não vai resolver a sua vida. Isso vai complicar se você não fizer da forma que eu estou te falando. Beleza? Então vamos lá. Letra B. Letra B de beijo selvagem. Vai ficar delta S, qual é o valor? Aqui delta S de A até C. De A até C. Então vai ser espaço final menos o espaço o quê, pessoal? Inicial. Então delta S de AC vai ser. Quem é C? É onde ele vai chegar, certo? Sai de A e vai para C. Eu preciso do valor final. Quem é o valor final? 80. Quanto vale aqui então? 80 no espaço final. Quem é meu espaço inicial? 20. Então fica 80 menos 20. Quanto vai dar esse delta S de A até C, pessoal? 60 quilômetros. É só subtrair 80 menos 20. Olha só, cara. Não acredito. É só isso mesmo, Fontenelle? É só isso. Aprende passo a passo. Primeiro passo que você vai aprender é esse aqui. Só. Basicamente tem que aprender a tirar o delta S de cada uma das questões. Ok? Vamos lá para a próxima, então. Na próxima eu vou ter quem aqui, pessoal? Delta S de AD. Olha lá. Letra C de cachorrão é delta S de quê? De AD. Então ele vai sair de A e vai lá para o D. Fechou? Então,
é o S final menos o S o quê? Inicial. Olha só, essa simbologia de I, às vezes, não é utilizada. Eu posso utilizar também zero, tá certo? Aqui no S inicial. Então, olha lá, delta S de AD vai ser S final. Quanto vale? 110, que é onde ele chega. E S inicial, que é o SI ou S0, vale quanto? 20, é da onde ele sai. 110 menos 20. Vai dar quanto isso, pessoal? Delta S de AD vai ser 110 menos 20, que vai dar o quê, pessoal? 90 quilômetros. Ah, Fontenelle, isso é fácil demais. É fácil, cara, não é difícil. Então, olha só, letra D. Letra D de quê, pessoal? De danadinha. Vamos lá. Delta S de BD. Vai ser o quê, pessoal? Espaço final menos espaço inicial. Olha, o espaço final eu posso deixar ele sem o F, se você quiser, tá certo? Assim como o espaço inicial, se você quiser colocar aí, pode, mas eu posso colocar só esse zero. Esse zero aqui que a gente tem não é um O, é um zero, tá, pessoal? Então, olha, delta S de BD vai ser de BD. O que eu faço? Espaço final, que é 110, menos espaço inicial, que é quanto? 50. Quanto é o meu delta S de BD? 60 quilômetros. Olha aí, cara. Não acredito. É muito fácil, Fontenelle. É fácil mesmo, cara. É fácil demais. É besteira de tão fácil que é. Beleza? Então vamos para a próxima aqui, pessoal. Que a gente vai falar sobre os tipos de movimento. Por quê? O meu carro ele pode ter dois movimentos aqui nessa minha trajetória. Olha lá. O meu Fusqueta aqui, ele pode estar indo nesse sentido. Ou ele pode estar indo o contrário. Ele pode estar indo assim, ó. Voltando na minha trajetória, tá certo ou não? Se ele volta, pode acontecer algumas modificações no resultado do meu movimento. Olha o que acontece. Eu posso ter um movimento progressivo, que é o delta S maior que zero. É o que está acontecendo até agora. É esse cara aqui, olha, movimento progressivo. O que acontece nesse caso? O meu espaço está aumentando. Porque ele era 20, vai para 50, depois vai para 80, depois vai para 110, ou seja, não para de aumentar. Porém, se o meu corpo estiver voltando na minha trajetória, o que acontece? O meu movimento ele pode ser chamado de retrógrado ou regressivo, porque ele está regredindo o meu espaço. Então, meu ΔS ele fica como? Negativo. E esse ΔS negativo, o meu movimento pode ser o quê? Retrógrado ou regressivo, que vai gerar um resultado ΔS negativo. Então, é um espaço que diminui no decorrer do tempo. Isso quer dizer que ele está voltando. Né? Olha lá. Ele está voltando. Esse cara aqui está voltando de D para C, para B, para A. Ou seja, de 110 para 80, para 50 e para 20. O que acontece com o meu espaço nesse caso? Está diminuindo no decorrer do tempo. Se o meu espaço está diminuindo, o que acontece com o meu ΔS? O meu ΔS vai dar negativo. Beleza? Vamos aplicar isso aí para a gente ver como é que funciona. Olha só. A gente vai fazer agora a letra E. Letra E de êxtase. Então, ΔS de D até A vai ser o espaço final menos o espaço inicial. De D até A, olha o que está acontecendo. Certo? Para isso, o meu Fusqueta está bem aqui, olha. Deslocando contra a trajetória. Tá certo? Então, quem é o meu espaço final nesse caso? Ora, ele não chega em A. Quanto é o valor do meu A? 20 quilômetros. Menos, ele sai na de D? É o meu espaço inicial, que é 110 quilômetros. Fechou? Então, como é que eu faço uma subtração com valores de sinais diferentes? 20 menos 110, não é isso? São sinais contrários, então fica o sinal do maior. O 20 ele é positivo, o 110 é negativo. Quem é o maior? 110. Então eu faço 110 menos 20, que vai dar quanto? 90 o quê, pessoal? Quilômetros. Por que deu negativo, Fontenelle? É porque o movimento é que tipo, pessoal? O movimento é retrógrado ou regressivo. Se o ΔS for positivo, que aconteceu na letra A, B, C e D,
Aí eu chamo o movimento de progressivo. Fechou? Vamos lá para a próxima, então. Letra F agora. Letra F de fofinha. Delta S de D até C. Vamos pensar aqui, pessoal. De D até C. Olha só, vai pertinho agora, né? Ele sai de 110 e chega em 80. Então é meu espaço final, que eu nem preciso colocar a letra. Se tiver só o S, eu já sei que é o final. Menos o valor inicial, que eu vou chamar de S0, né? Que é o mais comum aparecer. Ah, mas eu gosto de SF, Fontenelle, e SI. Beleza, se você gostou, pode continuar usando, não tem problema, tá? E aí o que acontece, pessoal? Olha só. O meu espaço final vai ser quanto? 80 ou 110? Aonde é que ele chega? Ele não chega no 80? Então, se ele chega no 80, e ele sai da onde? Ele não sai do 110? Então, tá aqui, ó. 110. 80 menos 110, já fiz uma operação dessa aqui do lado, não é isso? Sinais contrários. O que eu faço? Conservo o sinal do maior. 80 e 110. 110 é maior, então fica negativo. E faz a subtração. 110 menos 80 dá quanto, pessoal? 30 quilômetros. Não esquece da unidade, tá certo? Não esquece da unidade. A unidade é o que identifica o que você quer. Você chega numa loja e fala assim, você quer comprar cadeira para sua mesa. Aí você chega assim, me dá 5. O que o vendedor vai perguntar para você? Me dá 5 o quê? 5 cadeiras. Ah, tá, agora eu sei o que você está falando. Se você não coloca a unidade, eu não sei o que você está falando. Beleza? Você tem que colocar a unidade. Assim como você tem que determinar a quantidade de alguma coisa que você quer. Fechou? Vamos lá então para a letra G. Letra G de quê, pessoal? Letra G é de gatinho. Então vamos lá. Letra G vai de C até A. Olha lá, vai de C até A. O meu Fusqueta tá aqui, ó. Fusqueta vai de C até A. Então vai ficar espaço final menos espaço inicial. Observa que eu nem coloco mais o F. Você já aprendeu isso. Olha aí, Fontenelle. É mesmo, é fácil, né, cara? Fácil pra caramba, cara. Olha aí. 20 o quê? 20 quilômetros é meu espaço final, onde ele chega. Menos o inicial, que é quanto, pessoal? Onde ele sai, 80. De novo, sinais contrários, diferentes. O que eu faço? Subtraio. Sinal do maior é negativo, faço 80 menos 20. Dá quanto, pessoal? 60 quilômetros. Deu negativo, porque o movimento é que tipo? Retrógrado. Se der positivo, ele é progressivo. Fechou, galerinha? Vamos lá para o próximo, então. H. Vamos lá. H é delta S de B até C. Certo? Então vai ter, olha, delta S de B até C. Observa. Olha o pega. De B até C. Está a favor da trajetória ou contrário? A favor da trajetória, porque a trajetória está crescendo nesse sentido, à direita. Então, se está a favor da trajetória, o meu ΔS vai ficar positivo ou negativo, pessoal? Positivo, porque o espaço vai acontecer o que nesse sentido? O espaço aumenta. Então, vamos lá. É o espaço final menos o espaço inicial. Observa, o espaço inicial é S0. O espaço final é apenas o S. ΔS vai ser o quê? De B para C. Quanto é o espaço final? É o C, que vale quanto, pessoal? 80. Quanto é o espaço final, pessoal? É 80. Menos o inicial, que vale quanto? 50. Então, delta S de BC vai valer quanto? 30 quilômetros. Fontenelle do céu, não acredito. É só isso, é? É, cara. Besteira, né, cara? É fácil ou muito fácil isso, pessoal? É muito fácil, cara. Não dá nem para acreditar. Vamos lá. Então, olha só. Finalizamos assim a nossa primeira videoaula de física, o início de movimento. Para não ficar muito extensa, a gente vai dividir essa aula. E aí, na próxima videoaula, a gente se encontra por aqui, beleza? Sucesso para você e até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.